Olá, aluno do segundo ano. Nós vamos fazer uma breve revisão para a semana 2, tanto do PET normal como do PET complementar, sobre função quadrática e função exponencial. Vamos lá? Então, a função do segundo grau, a função quadrática, né? Ela é considerada uma função cônica, né? Então, lembrando aqui, função, quando você escreve uma coisa em função de outra, quer dizer, f de x é igual, então na função do segundo grau sempre vai ser x quadrado, sempre vai ter o x quadrado, porque o segundo grau, porque o 2 é o maior expoente do x. O gráfico dela é uma parábola, e parábola é considerada uma cônica, porque é um corte de cone. Então, se eu fizer um corte inclinadinho assim no cone, que chega até a sua base, eu vou ter o desenho de uma parábola, né? Então, uma figura simétrica e é considerada uma cônica. Então, eu escrevi aí. Só lembrando, uma função será escrita de um valor condicionado a outro, como vimos nas funções do primeiro grau. Mas agora a variável x do eixo horizontal do gráfico da função estará ao quadrado. O maior expoente do x será 2. E o coeficiente, o número que multiplica o x ao quadrado, deve ser diferente de zero. Senão, se for zero, não tem o x quadrado. A equação do segundo grau, que a gente viu já anteriormente, né, corresponde às raízes da função. Então, quando você iguala a zero, você acha as raízes da função, né? Então, agora não vai ser mais linear, vai ser uma curva denominada parábola. E na geometria analítica é considerada uma cônica, né? Porque é obtida através do corte de cone. As raízes da função quadrática, então você pensa como se as raízes fossem aqui, ó, o eixo da Terra. Então, as raízes aqui, ó, são justamente os pontos onde a curva intercepta o eixo x, ou o eixo das abscissas. Então, a função quadrática, conforme o expoente do x, vai ser a quantidade de raízes que admite. Às vezes, ela pode admitir menos de duas raízes, mas porque lá na realidade, às vezes as raízes são idênticas, coincidentes ou são complexas, mas o normal são duas raízes, né? Então, como que eu acho essas raízes? Eu acho através da fórmula de Bhaskara, né? Menos b, mais ou menos raiz de delta, o delta é b ao quadrado menos 4ac, sobre 2a. Então, ela vai ter duas raízes reais. Concavidade é essa abertura dela. Então, a concavidade para cima vai ser se o coeficiente do x quadrado, quer dizer, o número que estiver multiplicando o x quadrado, for positivo. E se? Então, você pode fazer com a mão. Quando você faz um positivo com a mão, se você abrir o dedo, o dedo do lado do polegar ali, você vai abrir uma parábola. Então, positivo, a boca vai ficar para cima. E se você fizer ao contrário, quando o coeficiente do x quadrado, o a, é negativo, a concavidade é para baixo. Então, vou ter uma concavidade para baixo. O vértice da parábola. Então, os pontos importantes da parábola, na realidade, são que as raízes, o ponto, o C, que é onde intercepta o eixo, que é o termo independente, onde intercepta o eixo Y, o eixo das ordenadas, e o vértice, ela é simétrica. Então, se a soma das raízes é B sobre A, o x do vértice vai ser menos B sobre 2A. E o y do vértice é você substituir isso aqui, o que você achar de x na equação, ou então, se você quiser, você pode calcular como menos delta sobre 4a. Então, x do vértice é o ponto médio, né? E o y do vértice a gente pode, igual eu já falei.
ponto de máximo e ponto de mínimo, domínio da imagem, domínio e imagem da função quadrática. Então, ponto de máximo é quando a concavidade é para baixo, é o y do vértice. Ponto de mínimo é quando a concavidade é para cima, é também o y do vértice. Então, dependendo da concavidade, o maior ou menor, o maior y possível, o menor y possível. Por isso que a gente fala ponto de máximo e ponto de mínimo. Domínio, geralmente, são todos os reais. Domínio, então, onde você tira o x. O x são todos os reais. E a imagem são todos os y's que servem, né? Tudo que está no eixo y que serve como resposta. Então, se a concavidade for para baixo, o y vai ser elemento dos reais, tal que y menor ou igual ao y do vértice. E se a concavidade for para cima, aí eu vou inverter esse sinal. Vai ficar o y é elemento dos reais, tal que y é maior ou igual ao y do vértice. Então, o conjunto imagem, ele faz parte do contradomínio, que é os valores do y, e o domínio são os valores de x, né? No caso da função quadrática, o domínio são todos os reais. Estudar o sinal de uma função é a gente ver onde ela é positiva, onde ela é negativa. Então, eu vou ver o f de x, onde que ela é maior que zero. Então, onde ele é igual a zero, onde ele é menor que zero. Então, aqui, por exemplo, nesse gráfico, aqui, ó, entre as raízes, ele é negativo, antes da primeira raiz e depois da segunda, ele é positivo. A mesma coisa aqui, quando eu tenho duas raízes, mas a concavidade é para baixo. Entre as raízes fica positivo, antes e depois negativo. Quando eu tenho um único ponto, ela vai ser tudo positivo, se a concavidade for para cima, e esse ponto, a raiz única, vai ser igual a zero. O mesmo, se a concavidade for para baixo, ela vai ser toda negativa, com exceção da raiz, que vai ser igual a zero. Agora, se o delta for negativo, ela vai ser tudo positiva, se o A for positivo, ou tudo negativa, se o A for negativo. Agora, a função exponencial. Exponencial porque o x vai estar no expoente. Então, vai ser uma função domínio reais contra domínios reais também, né? De reais em reais. Então, o primeiro real é domínio, o segundo é o contradomínio. Do primeiro é onde a gente tira x, do segundo onde a gente tira y. Então, a função exponencial, ela é assim, ó, f de x é igual a elevado a x. Eu posso ter algum número multiplicando aqui, alguma coisa, mas quando o x estiver no expoente, ela vai ser uma função exponencial. E a base A, o que vai levar ao expoente, essa base ela deve ser maior que zero e diferente de 1, porque 1 elevado a qualquer número vai ser 1 mesmo. E se ela for negativa, se ela for menor que zero, o que vai acontecer? Eu vou ter vai oscilar um número par, um número ímpar, não tem como eu desenhar um gráfico. Então, deixa de ser uma função, porque eu não vou conseguir ter uma continuidade aí. Então, função exponencial, a base tem que ser necessariamente positiva e diferente de 1. E o conjunto imagem sempre vai ser maior que zero. Nunca vai ser zero ou menor que zero. Então, sempre ela fica assim, ó. Quando A é maior que 1, ela vai começar lá quase que no zero e vai tender a infinito, vai aumentando. Então, quando, por exemplo, nem aqui tá, usou a letrinha E elevado a x, então para 1 é E, para 0 é sempre 1, porque qualquer número elevado a 0 é 1. Então,
é uma função crescente se o A for maior que 1. Se o A tiver entre 0 e 1, aí eu vou ter uma fração. E a fração, o que acontece? Quando eu elevar ela a um número negativo, eu vou inverter. Por exemplo, se eu tiver meio, se eu elevar meio a menos 2, é a mesma coisa que eu elevar 2 ao quadrado. O sinal negativo inverte. Então, o que acontece aqui? É uma função decrescente. Então, é isso, gente. É só para recordar mesmo, para a gente poder fazer as atividades da semana 2. Então, até a correção das atividades.